Quando meu filho se posicionou em frente ao microfone e, com voz firme, disse que eu não tinha levado uma única flor para o seu casamento, sorri. Só isso. Sorri. E fui-me embora em silêncio. Mas no dia seguinte, os 3,2 milhões de euros que eu tinha planeado deixar-lhe durante anos, simplesmente deixaram de existir. Antes de continuar, quero convidá-lo a subscrever o canal, ativar o sininho e desfrutar se esta história lhe tocar o coração. Além disso, diga-nos de que parte do mundo está connosco hoje. O meu nome é Manuel Ruiz Moreno. Tenho 65 anos. E, ao longo da minha vida, trabalhei arduamente para construir um pequeno império que sonhava deixar como legado ao meu único filho. Hoje, sentado em frente ao mar, na minha casa na costa de Málaga, posso dizer, com paz na alma, que foi a melhor decisão que tomei. Embora na altura tenha doído. Para o ajudar a perceber porquê, preciso de o levar de volta ao sábado, 16 de setembro de 2023. Nesse dia, o mundo que eu conhecia transformou-se completamente. Era o casamento do Diego, o meu filho de 32 anos. Seria realizado no Hotel Vila Magna, em Madrid. Durante meses, ouvi apenas fragmentos de informação sobre os preparativos. Comentários aleatórios, respostas vagas. Sempre a mesma coisa, está tudo controlado, pai. Cada vez que me oferecia para ajudar, a resposta era a mesma, não é preciso. O Joaquim está a tratar disso. Joaquim Vega Castilho, 58 anos, promotor imobiliário e pai de Patrícia Minuera, a noiva. Assumir o comando da organização como alguém habituado a resolver tudo com dinheiro. É verdade. Não me ofereci para pagar o casamento. Não por falta de recursos. Não por falta de interesse. Simplesmente, depois do divórcio da Isabel, em 2018, a minha relação com o Diego tornou-se distante. Quase cerimonial. Ele, um advogado de sucesso. Eu, um empresário discreto. Às vezes encontrávamos-nos. Cumprimentávamos-nos educadamente. E nada mais. Pensava que o casamento seria uma oportunidade para nos reaproximarmos. Para recuperar algo. Mas também pensava que o meu verdadeiro presente viria mais tarde, em privado. De uma forma que fizesse a diferença. Com um futuro seguro. Durante esses meses, tive o meu próprio plano. No meu escritório na Rua Serrano, guardei 2 envelopes. Um continha os documentos de transferência da empresa familiar, Construções Ruiz S.L. 30 anos de esforço. 2,88 milhões de receita anual. O outro, as escrituras de um apartamento de 180 metros quadrados no coração de Salamanca. Avaliado em 850 mil euros. A minha ideia era entregá-los a ela durante a nossa lua de mel. Como um presente. Como uma surpresa. Como um símbolo de uma herança que não se mede apenas em dinheiro, mas em confiança e amor. Mas há um contexto que não posso ignorar. Os últimos 5 anos não foram fáceis. Desde o divórcio, tentei manter-me presente na vida dela. Pequenos gestos. Coisas simples. Quando me foi diagnosticada hipertensão em março de 2021, pedi-lhe que me acompanhasse ao cardiologista. Estou muito ocupada, pai. Apanha um táxi, foi a sua resposta. Quando tive pneumonia, em dezembro de 2022, estive 4 dias hospitalizada em La Paz. O Diego visitou-me apenas uma vez. 20 minutos. Nem parava de olhar para o telemóvel. As humilhações, por mais pequenas que fossem, acumulavam-se. Gota a gota. Como água a escorrer por uma pedra. Quando precisei de ajuda com o internet banking. Quando não consegui perceber alguma aplicação de telemóvel. Quando só queria companhia para o almoço de domingo. Havia sempre uma desculpa. Havia sempre algo mais urgente. Pai, tens de te adaptar aos tempos, disse-me com um sorriso. Mas aquele sorriso doía mais do que qualquer grito. E, no entanto, quando Joaquim Vega precisou dele, Diego correu. Eu vi-o muitas vezes. Consultando-o sobre decisões. Ouvindo-o com respeito. Visitando-o todos os domingos. Assisti em silêncio. Fiquei em silêncio. E disse a mim mesmo que o tempo e a minha generosidade curariam tudo. Cheguei sozinho ao casamento. Era sábado à tarde. A Isabel, a minha ex-mulher, tinha chegado com a irmã. Mais de 200 convidados enchiam os elegantes quartos do hotel. Todos vestidos a rigor. Todos alheios ao nó no peito. O Diego estava radiante. O seu smoking preto estava impecável. A Patrícia estava linda, envolta em renda branca. Disseram que o seu vestido custou 4.500 euros. Ouvi de passagem. Durante a cerimónia, vi o Joaquim na primeira fila. A receber os parabéns. Sorrindo como se o acontecimento lhe pertencesse. Eu estava na terceira fila. Aplaudindo quando apropriado.
fingindo uma calma que não sentia. Uma mistura de orgulho e melancolia. Esta mistura só os pais divorciados conhecem bem. O jantar foi decente. Cumprimentei parentes afastados. Troquei palavras com os colegas do Diego. Elogiei a comida, o vinho, o serviço. Tudo estava mediano. Na minha mente, repassei o meu discurso. Falaria sobre o quanto me orgulhava. O quanto eu queria vê-los crescer como casal. Talvez eu insinuasse que uma grande surpresa os aguardava. Mas esse momento nunca chegou. Joaquim falou primeiro. 8 minutos. Cheio de frases eloquentes, de emoção. Falou de Diego como seu novo filho. Da alegria que sentia por contribuir para este sonho de amor. E os aplausos foram-os longo. E intenso. E depois, foi a vez do Diego. Meu filho. Ficou parado com aquele sorriso confiante que um dia foi meu. Os holofotes do salão iluminaram-lhe o rosto. 200 pessoas permaneceram em silêncio. Patrícia olhou com ternura. Joaquim, com orgulho. Isabel, comovida. Eu, esperei para ouvir o meu nome. Só isso. O meu nome. Eu criei-o. Eu guiei-o. Eu paguei os seus estudos de Direito na Universidade Complutense. Estive presente em cada formatura. Em cada passo importante. Até ao divórcio, estive presente. E então, falou. Amigos, família. Disse com voz firme. Hoje é o dia mais importante da minha vida. Ele agradeceu à Patrícia. Pelo seu amor. Falou de sonhos. De planos. De felicidade. Depois, para Isabel. Obrigada por me criarem com tanto amor e dedicação. Ela chorou. Discretamente. Eu ainda esperava. Sorrindo. Alimentando a esperança de ser reconhecida. E então, virou-se para Joaquim. E algo na sua voz mudou. Quero agradecer de forma muito especial ao Joaquim Vega, o meu sogro. O seu copo foi erguido. Os seus olhos brilharam. Um homem que, desde o primeiro dia, me tratou como um filho. Joaquim, sem a sua generosidade, sem o seu apoio incondicional, esta celebração não teria sido possível. E ali, naquele preciso momento, o meu mundo desabou. Pagaste por cada detalhe desta celebração perfeita, disse Diego. Das flores à orquestra. Do banquete aos melhores vinhos. E enquanto a sala explodia em aplausos, as minhas mãos gelaram. Para onde ia este discurso? O Joaquim ensinou-me o que significa ser um pai presente, continuou. Cada palavra era um punhal, afiada e precisa. Sempre disponível. Sempre disposto a ajudar. Sempre a colocar a família acima de tudo. E lá estava, o golpe final. Obrigado por me mostrares que um pai também pode ser um amigo. Um conselheiro. Um verdadeiro pilar. Toda a sala ficou hipnotizada. As palavras de Diego flutuavam no ar como promessas eternas. Joaquim, de pé, comovido, recebeu aplausos como se tivesse recebido um prémio nacional. E então, chegou o momento que jamais esquecerei. Diego fez uma pausa. E aquele sorriso, aquela pequena curva de ironia que eu conhecia desde criança, deu-me o primeiro aviso. Um sorriso carregado de algo mais. Algo cruel. Algo penetrante. O meu sogro pagou absolutamente tudo para este casamento perfeito, disse. E depois de uma gargalhada leve, como se estivesse a partilhar uma anedota engraçada entre amigos, concluiu, o meu pai nem sequer deu uma única flor. O silêncio era brutal. 200 pessoas viraram a cabeça para mim. Umas com pena, outras com surpresa. E algumas com aquele olhar mórbido que se alimenta do drama alheio. Senti-me exposto. Nu. Como se alguém me tivesse dado uma bufetada à frente de toda a Espanha. E, enquanto ele continuava a falar, não ouvi nada. Apenas um zumbido longínquo. Como se estivesse debaixo de água. A minha mente não conseguia processar o que acabara de ouvir. Não era apenas a humilhação pública, embora isso doesse. Era o desprezo absoluto. A negação da minha existência enquanto pai. Como figura. Como ser humano. Nem uma única flor. Será que eu achava mesmo que o meu valor como pai era medido pelo que tinha gasto no casamento dele? Aplaudi. Mecanicamente. Fingindo um sorriso. E nesse instante, como uma rajada de vento, a minha memória começou a cuspir cada queixa, cada desprezo, cada ferida silenciosamente acumulada durante anos. Lembrei-me daquela terça-feira de novembro de 2022. Estava perturbado. Não conseguia aceder à minha conta bancária online. O sistema tinha-me bloqueado. Liguei-lhe. Pai, não posso agora. Estou numa reunião importante.
Ligue para o banco, disse-me friamente. Estive 3 horas a falar com os operadores até que um jovem e paciente funcionário me ajudou passo a passo. Lembrei-me de maio de 2023. Fiz uma endoscopia. Precisava de assistência por causa da sedação. Pedi ajuda. Pai, contrato um táxi privado. Tenho de preparar um caso para terça-feira. No final, o Sebastián, o meu vizinho de 78 anos, veio comigo. Lembrei-me que todos os domingos o convidava para almoçar. Tinha sempre uma desculpa. Sempre algo mais importante. Trabalho. A Patrícia e eu temos planos. Vamos para a casa do Joaquim. E depois, todas as segundas-feiras, via fotos dele na casa dos Vega no Facebook. Sorrindo. Confortável. Parte de outra família. Enquanto Diego agradecia a todas as pessoas importantes da sua vida, eu era um fantasma na sala. Nenhuma menção. Nada. Apenas aquela chicotada cruel, nem uma flor. E a ironia era que no meu escritório, cuidadosamente guardados, estavam os documentos que o tornariam milionário da noite para o dia. A chave para uma vida de resolução. Para uma liberdade que poucos conhecem. E, no entanto, para ele, era isso que eu era, nem uma flor. Quando Diego terminou o seu discurso, a sala voltou a aplaudir. Joaquim abraçou-o tapinhas nas costas. Orgulho. Patrícia beijou-o emocionada. Isabel aplaudiu. Imune a qualquer mal. Permaneci sentado. Aquele sorriso falso doía mais do que qualquer golpe físico. Alguns convidados olharam para mim. Eles murmuraram. Que forte. Coitadinho. Que maneira de humilhar o seu pai e então, viu, Diego voltou para a sua secretária. Ele não olhou para mim. Nenhum gesto. Sem sinal de arrependimento. E foi nesse preciso momento que tomei a decisão mais importante da minha vida. Não foi um impulso. Não foi raiva. Foi clareza. Uma clareza fria. Lúcida. Absoluta. Se o meu filho pensava que eu não tinha dado uma única flor, então tinha razão. Para sempre. Levantei-me. Com uma calma que até a mim me surpreendeu. Nenhum tremor. Sem piscar de olhos. Como se algo dentro de mim tivesse morrido. Movi-me entre as mesas. Os casais já se tinham levantado para dançar. A orquestra tocava suavemente sabor a mim. Tudo continuava perfeito. Limpo. Elegante. A festa, orquestrada ao mais ínfimo pormenor por Joaquim, continuou seu curso. Como se a minha alma não tivesse acabado de desabar. Cheguei à mesa principal. O Diego estava a rir com a Patrícia e os seus amigos da universidade. Observei-o durante alguns segundos. Meu filho. O mesmo que dera os primeiros passos segurando-me os dedos. Que chorou nos meus braços com um braço partido aos 7 anos. Que me abraçou com força quando eu tinha pesadelos. Aquele mesmo homem tinha acabado de me apagar. Aniquilar-me. Reduzir-me a uma anedota. Diego, disse eu, mal lhe tocando no ombro. Ele virou-se. Aquele sorriso de compromisso. Aquele que se dá a um conhecido, não a um pai. Sim, pai. Parabéns pelo casamento. Foi tudo lindo. O seu olhar não mudou. Aprovação distante. Indiferente. Obrigada. O Joaquim realmente esforçou-se ao máximo. Mesmo assim, mesmo na minha tentativa de o felicitar, tive de incluir o Joaquim. A Patrícia está radiante, disse eu, dirigindo-me à minha nora. Ela sorriu. Mas reparei em algo. Um ligeiro gesto. Um subtil desconforto. Talvez ela tivesse percebido o que eu não estava a dizer. Muito obrigada, Manuel, respondeu ela educadamente. Pelo menos ela estava a manter a compostura. Assim, aproximei-me um pouco mais do Diego. Pagaste por cada detalhe desta celebração perfeita, disse Diego. Das flores à orquestra. Do banquete aos melhores vinhos. E quando a sala explodiu em aplausos, as minhas mãos gelaram. Para onde ia este discurso? O Joaquim ensinou-me o que significa ser um pai presente, continuou. Cada palavra era um punhal, afiada e precisa. Sempre disponível. Sempre disposto a ajudar. Sempre a colocar a família acima de tudo. E lá estava, o golpe final. Obrigado por me mostrares que um pai também pode ser um amigo. Um conselheiro. Um verdadeiro pilar. Toda a sala ficou hipnotizada. As palavras de Diego flutuavam no ar como promessas eternas. Joaquim, de pé, comovido, recebeu aplausos como se tivesse recebido um prémio nacional. E então, chegou o momento que jamais esquecerei. Diego fez uma pausa. E aquele sorriso, aquela pequena curva de ironia que eu conhecia desde criança,
deu-me o primeiro aviso. Um sorriso carregado de algo mais. Algo cruel. Algo penetrante. O meu sogro pagou absolutamente tudo para este casamento perfeito, disse. E depois de uma gargalhada leve, como se estivesse a partilhar uma anedota engraçada entre amigos, concluiu: o meu pai nem sequer deu uma flor. O silêncio era brutal. 200 pessoas viraram a cabeça para mim. Umas com pena, outras com surpresa. E algumas com aquele olhar mórbido que se alimenta do drama alheio. Senti-me exposta. Nua. Como se alguém me tivesse esbofeteado diante de toda a Espanha. E enquanto ele continuava a falar, não ouvi nada. Apenas um zumbido distante. Como se estivesse debaixo de água. A minha mente não conseguia processar o que acabara de ouvir. Não era apenas a humilhação pública, embora doesse, era o desprezo absoluto. A negação da minha existência enquanto pai. Como figura. Como ser humano. Nem uma única flor. Será que eu achava mesmo que o meu valor como pai era medido pelo que tinha gasto no casamento dele? Aplaudi. Mecanicamente. Fingindo um sorriso. E naquele instante, como uma rajada de vento, a minha memória começou a cuspir cada queixa, cada desprezo, cada mágoa que se acumulara silenciosamente durante anos. Lembrei-me daquela terça-feira de novembro de 2022. Estava perturbado. Não conseguia aceder à minha conta bancária online. O sistema tinha-me bloqueado. Liguei-lhe. Pai, não posso agora. Estou numa reunião importante. Ligue para o banco, disse friamente. Estive 3 horas a falar com os operadores até que um jovem e paciente funcionário me ajudou passo a passo. Lembrei-me de maio de 2023. Fiz uma endoscopia. Precisava de ajuda para a sedação. Pedi ajuda. Pai, contrato um táxi privado. Tenho de preparar um caso para terça-feira. No final, o Sebastián, o meu vizinho de 78 anos, veio comigo. Lembrei-me que todos os domingos o convidava para almoçar. Tinha sempre uma desculpa. Sempre algo mais importante. Trabalho. A Patrícia e eu temos planos. Vamos para a casa do Joaquim. E depois, todas as segundas-feiras, via fotos dele na casa dos Vega no Facebook. Sorrindo. Confortável. Parte de outra família. Enquanto Diego agradecia a todas as pessoas importantes da sua vida, eu era um fantasma na sala de estar. Nenhuma menção. Nada. Apenas aquela chicotada cruel. Nem uma flor. E a ironia era que o meu escritório, cuidadosamente guardado, guardava os documentos que o tornariam milionário da noite para o dia. A chave para uma vida de resolução. Para uma liberdade que poucos conhecem. E, no entanto, para ele, eu era apenas isso, nem uma flor. Quando Diego terminou o seu discurso, a sala voltou a aplaudir. Joaquim abraçou-o tapinhas nas costas. Orgulho. Patrícia beijou-o emocionada. Isabel aplaudiu. Imune a qualquer dano. Permaneci sentado. Aquele sorriso falso doeu mais do que qualquer golpe físico. Alguns convidados olharam para mim. Eles murmuraram. Que forte. Coitadinho. Que maneira de humilhar o seu pai. E então, viu, Diego voltou para a sua secretária. Ele não olhou para mim. Nenhum gesto. Sem sinal de arrependimento. E foi nesse preciso momento que tomei a decisão mais importante da minha vida. Não foi um impulso. Não foi raiva. Foi clareza. Uma clareza fria. Lúcida. Absoluta. Se o meu filho pensava que eu não tinha dado uma única flor, então tinha razão. Para sempre. Levantei-me. Com uma calma que até a mim me surpreendeu. Nem um tremor. Nem um piscar de olhos. Como se algo dentro de mim tivesse morrido. Movi-me entre as mesas. Os casais já se tinham levantado para dançar. A orquestra tocava suavemente sabor a mim. Tudo continuava perfeito. Limpo. Elegante. A festa, orquestrada ao mais ínfimo pormenor por Joaquim, continuou seu curso. Como se a minha alma não tivesse acabado de desabar. Cheguei à mesa principal. Diego ria com Patrícia e os seus amigos da universidade. Observei-o durante alguns segundos. Meu filho. O mesmo que dera os primeiros passos segurando-me os dedos. Que chorou nos meus braços com um braço partido aos 7 anos. Que me abraçou com força quando eu tinha pesadelos. Aquele mesmo homem tinha acabado de me apagar. Aniquilar-me. Reduzir-me a uma anedota. Diego, disse eu, mal lhe tocando no ombro. Ele virou-se. Aquele sorriso gentil. O tipo que se dá a um conhecido, não a um pai. Sim, pai. Parabéns pelo casamento. Estava tudo lindo. A sua expressão não mudou. Aprovação distante.
Indiferente. Obrigada. O Joaquim realmente esforçou-se ao máximo. Mesmo assim, mesmo na minha tentativa de o felicitar, tive de incluir o Joaquim. A Patrícia está radiante, disse eu, dirigindo-me à minha nora. Ela sorriu. Mas reparei em algo. Um ligeiro gesto. Um subtil desconforto. Talvez ela tivesse percebido o que eu não estava a dizer. Muito obrigada, Manuel, respondeu ela educadamente. Pelo menos ela estava a manter a compostura. Assim, aproximei-me um pouco mais do Diego. Muito em breve, campeão, costumava dizer eu, acariciando-lhe os cabelos com ternura. Um dia, tudo isto será seu. Como fui ingênua ao acreditar que aquelas palavras significavam alguma coisa para ele. Durante a década de 1990, a empresa cresceu com consistência e esforço. Contratos mais ambiciosos. Remodelações completas de escritórios. Construção de moradias geminadas. Reabilitação de edifícios históricos. Em 2000, já tínhamos uma equipa de 15 pessoas e um volume de negócios superior a 300 mil euros anuais. Diego, com apenas 15 anos, estava cheio de orgulho. Gabava-se para os seus colegas do ensino médio. O meu pai tem uma empresa de construção. Ele constrói casas importantes. Ele tinha orgulho em mim naquela altura. Ou pelo menos, fingia ter. Em 2015, durante a crise imobiliária, comprei o apartamento na Rua Velásquez. Comprei por 480 mil euros. Um investimento arriscado, muito criticado por Isabel. Estás maluco, Manuel? Porque queremos 2 apartamentos. Mas eu já tinha a minha visão. Este seria o presente de casamento de Diego, quando encontrasse a mulher da sua vida. Durante 8 anos, mantive aquela propriedade com uma dedicação quase religiosa. Paguei taxas comunitárias, impostos e seguros. Cada vez que chegava à conta do IMI, imaginava a cara dele ao receber as chaves. Pai, não acredito nisto. És incrível. Repeti aquele diálogo para mim mesma várias vezes. Fantasias ingênuas de um pai que amava incondicionalmente. Peguei no segundo documento. A escritura do apartamento. 180 metros quadrados. 4 quartos. 3 casas de banho. Sala de estar com vista para o Parque do Retiro. Cozinha equipada com os melhores equipamentos. Em 2020, fiz uma remodelação completa. Investi mais 120 mil euros. Piso em parquet fino. Mármore de Carrara nas casas de banho. Ar-condicionado canalizado. Domótica integrada. Tudo pensado para um jovem casal, pronto para começar uma vida com conforto e estilo. Enquanto segurava os papéis, as recordações fluíam como rios a transbordar. Fevereiro de 2021. Uma arritmia surpreendeu-me durante uma reunião. O médico insistiu para que fosse com alguém fazer um eletrocardiograma. Liguei para o Diego do Hospital Ramon Y. Cajal. Filho, podes vir? Vou fazer um exame, por precaução. É a sério? Perguntou, preocupado. Ou pelo menos foi o que pensei. Não sei. Mas estão a pedir alguém para me acompanhar. Houve um silêncio. Um silêncio muito longo e perturbador. Pai, estou no meio de uma mediação muito complicada. A mãe não pode ir contigo. A tua mãe está a trabalhar, e tu sabes como ela lida com estas coisas. Olha, pai, chama um táxi ou pede um favor a alguém. Não posso sair agora. Este caso demorou meses. Desligou, prometendo ligar-me mais tarde. Ele nunca ligou. Eu tive que perguntar, queria fazer um favor ao Sebastián, o meu vizinho reformado. 78 anos. Ele estava lá. Acompanhou-me sem hesitar. O que eu não sabia na altura era que 3 dias depois iria ver uma fotografia no Instagram da Patrícia que me iria destruir. Diego estava num restaurante elegante, com uma taça de champanhe na mão. A celebrar o sucesso do meu advogado favorito, pode ler-se na legenda. Mesma data do eletrocardiograma. Não houve nenhuma mediação importante. Apenas um jantar. Apenas uma mentira. E eu, apenas um incômodo. Voltei aos documentos. Continuei a rever cada linha. Cada número. Mas a minha mente já não estava lá. Continuava a trazer-me cenas dolorosas, como se me quisesse torturar um pouco mais. O dia em que lhe pedi ajuda para configurar o meu novo telemóvel. Pai, o YouTube está cheio de tutoriais. Aprenda como todos os outros. O dia em que quis almoçar com ele no dia do seu aniversário. Desculpe, tenho planos com a família da Patrícia. No dia em que mencionei um problema com o tesouro. Contrato um consultor fiscal. Pai, eu não trabalho nesse ramo. Mas o mais brutal, descobri-o por acaso. Num domingo de março de 2023,
Fui ao Corte Inglês em Goia comprar uma camisola. E lá estavam eles, Diego e Joaquim, carregando sacos, rindo, cúmplices. Eu segui-os furtivamente. Não consegui evitar. Entraram juntos na secção de eletrónicos. Joaquim estava a mostrar-lhe uma televisão de 55 polegadas. Diego assentiu. Vai ficar perfeito para a nova sala de estar, disse Joaquim. Não sabe como estou grato, respondeu Diego, com um carinho que nunca antes demonstrara. O Joaquim estava a comprar-lhe uma televisão que valia mais de 1000 euros. E o Diego tratou-o como um herói. E eu lembrei-me do dia em que lhe ofereci o seu primeiro carro. Não houve gratidão. Não havia brilho nos seus olhos. Naquele dia, compreendi o que não queria aceitar. Tinha perdido meu filho muito antes de ele se aperceber. Joaquim não ocupara apenas o meu lugar como figura paterna. Era também o seu provedor. O seu guia. A sua referência. Eu era o pai biológico. Aquele que aparece nas fotos por cortesia. Aquele com as chamadas de aniversário de 2 minutos. Aquele com as visitas obrigatórias de Natal. Voltei ao presente. Era de manhã cedo. O escritório estava silencioso. O relógio marcava 2h47. Diego e Patrícia dançavam, despedindo-se dos convidados. Joaquim recebia elogios. Que festa perfeita! Fizeste tudo impecavelmente. És um sogro exemplar. E eu era o pai que não tinha dado nem uma flor. Perfeito. Estava na altura de transformar essa percepção em realidade. Guardei os documentos no envelope castanho. Coloquei no centro da mesa, mesmo onde não o podia ignorar. Porque amanhã começaria a etapa mais importante da minha vida. Provar que o Diego tinha razão. Que o seu pai, de facto, não lhe daria nada. Nunca mais. Acordei no domingo, dia 17 de setembro, às 6h30 da manhã. E não senti dor. Não senti tristeza. Apenas clareza. Uma lucidez clara, como se tivesse dormido profundamente e, ao acordar, tudo estivesse no seu lugar. Fiz um café forte. E sentei-me no terraço do meu apartamento, observando a luz dourada da aurora começar a banhar os telhados de Madrid. A cidade começava a despertar. Os primeiros corredores do dia atravessaram o parque com passo firme. Os quiosques levantaram as suas persianas. O trânsito continuava ligeiro, quase silencioso. Tudo seguiu o seu curso. Tudo era previsível. Exatamente como a minha relação com o Diego tinha sido durante anos, previsivelmente dolorosa. Abri o meu caderno e comecei a escrever. Não era um plano de vingança. Não. Era um plano coerente. Se o Diego achava que o pai não dava uma única flor, então eu tornar-me-ia esse pai. Aquele homem que não dá nada. Nunca. A ninguém. E, acima de tudo, não a ele. O primeiro nome que anotei foi Roberto Navarro Pérez. O meu advogado há mais de 15 anos. Processei o divórcio com ele. Assinei com ele os contratos mais importantes da empresa. Conhecia cada detalhe do meu património. Se alguém conseguia executar este plano com precisão cirúrgica, era ele. O segundo nome era Carlos Mendoza Ruiz. O meu contacto na Suevis Real Estate. Tinha vendido imóveis de luxo a vários dos meus clientes. Tinha o que eu precisava, experiência e discrição. O apartamento de Velázquez precisava de ser vendido em breve. Sem perguntas. Sem atrasos. Com eficiência. O terceiro nome foi mais difícil de escrever. Fernando Castaneda Lopes. Presidente da Inversiones Mediterrâneo C. Nos últimos 2 anos, o Fernando fez-me ofertas persistentes para a Construções Ruiz. Sempre respondi educadamente, mas com firmeza. Eu tinha outros planos. Planos que incluíam um herdeiro. Diogo. Mas esses planos morreram ontem à noite. Exatamente às 22h34, quando o meu filho proferiu estas palavras. Procurei o número dele. Era cedo para ligar, mas eu sabia que o Fernando era o tipo de homem que acordava antes do amanhecer. Às 8h15, marquei. Manuel. Que agradável surpresa, respondeu com a sua energia característica. Como está? Como correu o casamento? Perfeito, Fernando. Absolutamente perfeito, respondi, com uma ironia que ele não percebeu. Estou a ligar porque estive a pensar nas nossas últimas conversas. Do outro lado da linha, fez silêncio. Do tipo que pesa. Fernando era um homem de negócios. Ele sabia quando algo importante estava prestes a ser dito. Em que sentido, Manuel? A sua última oferta pela Construções Ruiz ainda está aberta. Claro. Na verdade, poderíamos ajustá-la consoante as condições. Está a pensar seriamente em vender.
Muito a sério. Posso voar para Madrid amanhã, se concordar. Perfeito. No meu escritório. Às 10 em ponto. Estarei lá, Manuel. Fico feliz por teres tomado essa decisão. Será uma grande aquisição. Desliguei, sentindo uma estranha confusão. Tinha dado o primeiro passo para desmantelar tudo o que tinha construído. Pensando no Diego. E sim, doeu. Mas também, foi libertador. Como tirar um penso velho. Como limpar uma ferida que nunca cicatrizou. A segunda chamada era para Roberto. A sua secretária disse-me que ele estava na sua casa de campo, mas que eu poderia contactá-lo se fosse urgente. É urgente, respondi. Minutos depois, Roberto atendeu. Manuel, está tudo bem. Não é comum telefonares aos domingos. Preciso de te ver amanhã cedo. Vou vender a empresa e o apartamento de Velázquez. Quero que prepares toda a documentação. Houve um silêncio pesado. O Roberto sabia. Ele sabia o que o Diego significava para mim. Ele conhecia os planos. O legado. O sonho. Tem a certeza? Pensei nisso toda a vida, Roberto. E agora, finalmente, decidi. Muito bem. Vejo-te amanhã às 9. Terei tudo pronto. A terceira chamada foi a mais delicada. Carlos Mendoza atendeu ao segundo toque. Dom Manuel, que bom ouvir de si. Carlos, preciso que coloques à venda o apartamento do Velázquez. O de 180 metros quadrados. Aquele que reformei há 3 anos. Mas, aquele não era para o seu filho? Já não. Carlos sabia que era melhor não perguntar. Percebo. Qual o preço que tem em mente? Preço de mercado. Mas eu quero um comprador sério. Que paga pronto. De preferência um estrangeiro. Não há problema. Tenho alguns nomes em mente. Posso passar aí amanhã à tarde para tirar fotos? Às 4. Nem um minuto depois. Perfeito. Desliguei. Eram 9h30 da manhã. O Diego e a Patrícia provavelmente ainda estavam a dormir, alheios ao terremoto que acabara de acontecer debaixo dos seus pés. Vesti roupa confortável e fui dar um passeio pelo Parque El Retiro. Eu precisava de ar fresco. Movimento. Espaço para pensar. Durante 2 horas, percorri os trilhos, observando cenas familiares que um dia imaginei vivenciar com Diego. Casais jovens. Crianças em carrinhos de bebê. Pais a ensinar as pessoas a andar de bicicleta. Todas aquelas cenas que eu agora sabia que nunca iria vivenciar. Como poderia ser avô dos filhos de alguém que pensa que nem sequer dou uma flor? Que lugar teria eu na vida destas crianças? O avô que traz meias de Natal enquanto o avô Joaquim lhes dá drones? Não. Eu já tinha visto esse filme. E não planeava repeti-lo. Por volta do meio-dia, sentei-me num terraço. Café preto. Sem açúcar. E depois, o meu telefone tocou. Número desconhecido. Dom Manuel Ruiz. Sim, sou eu. Aqui fala um jornalista da secção de Sociedade da ABC. Estivemos ontem no casamento do seu filho. Queremos escrever uma reportagem sobre o evento. Poderia responder a algumas perguntas. O meu sangue gelou. Um jornalista esteve lá. Ele ouviu o discurso. Ele viu-me sair. Que tipo de relatório? Um relatório social. Um casamento elegante. Foi uma bela celebração. Não tenho nada a declarar. Só queríamos a sua opinião sobre a festa. Uma anedota comovente, talvez. Repito, não tenho comentários. Bom dia. Desliguei. Senti uma onda de humilhação invadir-me. Um jornalista tinha testemunhado a minha degradação. E certamente, nos círculos sociais de Madrid, as pessoas já comentavam. Soube o que aconteceu no casamento do Ruiz. O noivo humilhou o pai à frente de toda a gente. Eu, transformada numa anedota. Uma zombaria. Um símbolo de ingratidão. Não. Não permitiria. Voltei para casa. Fechei a porta do meu gabinete. Era a altura de acelerar as coisas. Liguei novamente para o Fernando. Fernando, sobre o nosso encontro de amanhã. Quero uma proposta formal por escrito. Gostaria de terminar isto o mais rapidamente possível. Claro, Manuel. Há alguma urgência em particular? Digamos que as minhas prioridades de vida mudaram. Percebo perfeitamente. Na nossa idade, tempo é dinheiro. Eu não sabia o quanto ele tinha razão. Nessa noite, enquanto Diego e Patrícia celebravam a sua primeira noite como marido e mulher, eu ultimava o último pormenor de um plano preciso e silencioso,
a destruição total das suas perspectivas financeiras. Não por vingança. Por justiça. Ele tinha destruído os meus sonhos paternos em público. Eu destruiria os seus sonhos materiais, em privado. A diferença era simples. Eu tinha o poder real para fazer. A segunda-feira, 18 de setembro, amanheceu cinzenta. A chuva cobria Madrid com uma tristeza suave, como se o próprio céu pressentisse a transformação que se avizinhava. Às 7h30, estava pronta. De banho tomado, barbeada, com o meu melhor fato azul marinho. Rinoceronte. Tinha compromissos que selariam o fim de uma era. E eu queria parecer digno até ao último ato. Às 9h, Roberto Navarro entrou no meu gabinete. A mesma pasta de cor de sempre. O mesmo olhar sério, embora desta vez houvesse algo mais. Preocupação. Durante 15 anos foi meu advogado. Mas também algo próximo de um amigo. Ele sabia o quanto Diego significava para mim. Manuel, antes de começarmos com a papelada, posso perguntar-te o que aconteceu? Ontem, parecias diferente. Servi-me de um café. Ofereci-lhe outro. Roberto, tem filhos? 2. A Ana tem 25 anos. O Marcos, 22. Alguma vez foi humilhado publicamente. Ele franziu o sobrolho. Desconfortável. Ele não compreendia. Alguma vez, ouviu à frente de estranhos que não vale nada como pai. Manuel, não sei o que aconteceu. Talvez tenha sido um mal-entendido. Não há mal-entendidos. Peguei no meu telemóvel. Procurei um vídeo. Um dos convidados tinha-o publicado no Instagram. A voz de Diego era claramente audível. O meu sogro pagou absolutamente tudo para este casamento perfeito. O meu pai, o meu pai, nem sequer deu uma flor. Roberto ouviu em silêncio. 2 vezes. A sua expressão passou da confusão à compreensão e, finalmente, à indignação. Meu Deus, Manuel, peço desculpa. Não preciso de pena, Roberto. Necessito dos documentos de venda. Você tem-nos. Ele abriu a pasta. Tirou uma pasta azul espessa. Está tudo aqui. Contratos de venda. Empresa. Propriedade. Manuel, insisto, isto é irreversível. Tenha certeza. É por isso que estou a fazer isto. Porque eu quero que seja. Revemos cada cláusula. Cada assinatura. Cada valor. A venda da Construções Ruiz S.L.A. em Versões Mediterrâneo foi fixada em 2,8 milhões de euros, pagáveis até 72 horas após a assinatura. O apartamento seria anunciado por 950 mil euros. Carlos acreditava que poderíamos chegar aos 980 mil euros. Às 10 horas em ponto, Fernando Castaneda chegou com 2 assessores. Bronzeados. Impecáveis. Com aquela confiança que só quem tem décadas de sucesso possui. Os seus olhos brilharam ao ver os documentos em cima da mesa. Manuel, estou muito feliz por teres tomado essa decisão, disse, apertando-me a mão. A Construções Ruiz enquadra-se perfeitamente no nosso plano de expansão. As negociações foram rápidas. Limpas. Fernando tinha chegado pronto para fechar o negócio. A sua oferta final, 2,85 milhões. Mais 50 mil do que o combinado por telefone. A sua empresa é sólida. Os seus colaboradores, leais. A sua reputação, impecável. É exatamente o que procurávamos. As ironias da vida. O Fernando valorizava mais a minha empresa do que o meu próprio filho. Quando seria feito o pagamento? Amanhã de manhã. O banco já pré-aprovou tudo. Perfeito. Roberto, vamos assinar. O meu advogado olhou para mim uma última vez. Havia súplica nos seus olhos. Manuel, tens a certeza absoluta? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Assinei. Cada assinatura era uma libertação. Cada selo, um fecho. Fernando e os seus assessores saíram às 11h30, eufóricos. O Roberto ficou mais um pouco. Guardou a papelada. Organizou a papelada final. E o que é que vai fazer com todo esse dinheiro? Perguntou enquanto fechava a pasta. Viva, Roberto. Pela primeira vez em muitos anos. Simplesmente viva. Às 12h30, chegou Carlos Mendoza. Com ele, um fotógrafo profissional e um arquiteto especializado em avaliações. Inspecionaram cada canto do apartamento de Velázquez. A câmara captou a luz natural, os detalhes luxuosos, a amplitude. É um imóvel excepcional, disse a arquiteta enquanto tirava as medidas. Remodelação impecável. Localização imbatível. Qualidade de topo. O Carlos também trouxe boas notícias.
Já tenho 3 interessados só pela descrição do telefone. Um é um empresário russo. Quer algo com uma localização central para a filha. Ela estuda no IE. Ele está disposto a pagar 975 mil. Sem regatear. Quando é que consegue ver? Amanhã à tarde. Perfeito. Quanto mais cedo, melhor. Enquanto trabalhavam, sentei-me na varanda. Admirei a vista do Parque do Retiro. As mesmas vistas que imaginei que o Diego apreciaria. A mesma esplanada onde, nos meus fatos, me dizia com olhos entusiasmados: pai, não acredito. É incrível. Ora, essas fantasias eram pesadelos. O meu pai nem sequer me deu uma flor. Às 14h30, quando a equipa se foi embora, fiquei sozinho. Andei por cada divisão. A suíte principal. O escritório onde Diego poderia ter trabalhado em casa. A cozinha americana, ideal para um jovem casal. Tudo destruído por uma única frase. Uma única frase. Fechei o apartamento e regressei ao meu escritório. Havia uma última coisa a fazer. Avisar os meus funcionários. Muitos estavam comigo há anos. Alguns, desde o início. Convoquei uma reunião urgente para as 16h. 15 pessoas olharam para mim com olhos preocupados. Era estranho que os reunisse assim, sem aviso prévio. Amigos, reuni-vos para vos comunicar uma decisão importante. Os seus rostos ficaram tensos. Vendia Construções Ruiz. Foi comprada por um grupo catalão muito sólido. O silêncio era absoluto. Surpresa. Preocupação. Resignação. Isso significa que estamos sem trabalho? Perguntou Álvaro, o meu capataz mais velho. Pelo contrário. Vão manter todo o quadro de pessoal. Vão até ampliá-lo. Os seus empregos estão garantidos. Mas, Dom Manuel, interveio Carmen, a administradora. Por quê? Pensávamos que a empresa era para o Diego. A pergunta que todos queriam fazer, mas só ela se atrevia a dizer. Os planos alteram-se. Respondi simplesmente. Por vezes, a vida ensina que as prioridades estavam erradas. Expliquei os detalhes da transferência, as datas, os novos contactos. Fernando tinha prometido vir na quinta-feira para conhecer pessoalmente toda a equipa e explicar os seus planos para o futuro. Quando a reunião terminou, vários colaboradores abordaram-me individualmente para me agradecer os anos de trabalho. Junto, alguns, os mais velhos, tinham lágrimas nos olhos. Tinham sido mais leais à empresa do que meu próprio filho. Às 18h, sozinho no meu gabinete, fiz um balanço do dia. Num único dia, tinha desmantelado o trabalho de uma vida inteira. Amanhã teria quase 3 milhões de euros no banco e nenhum passivo comercial. Era estranho sentir-me tão livre e tão vazio. Ao mesmo tempo, peguei no meu telefone para verificar se o Diego tinha tentado entrar em contacto comigo. Sem chamada, sem mensagem. Permaneceu na sua bolha de felicidade conjugal, sem saber que o seu futuro financeiro estava a desaparecer a cada hora que passava. Ele logo descobriria. Muito em breve, terça-feira, 19 de setembro, começou para Diego como qualquer outro dia de trabalho, sem saber que seria o último da sua vida em que se sentiria financeiramente seguro. Levantou-se às 7h30 no seu apartamento alugado em Malazana. Tomou banho enquanto cantava enquanto Patrícia preparava o pequeno almoço e vestiu-se com a satisfação de um homem que tinha acabado de casar e tinha o mundo a seus pés. Durante a viagem de metro até ao escritório da Construção Ruiz, na Rua Serrano, Diego olhou para as fotografias do casamento que os convidados estavam a publicar no Instagram no seu telefone. Sorriu ao ver-se em cada foto, elegante no seu smoking, radiante. Ao lado de Patrícia, rodeado de familiares e amigos. A festa tinha sido perfeita. Exatamente como Joaquim prometera. Chegou ao escritório às 9h15, cumprimentou Carmen cordialmente na recepção e dirigiu-se para o seu escritório no segundo andar. Desde que terminara os seus estudos de Direito, trabalhava aí como consultor jurídico-geral da empresa, ocupando-se dos contratos, licenças e questões jurídicas. Não era propriamente a sua paixão, mas o salário era generoso e sabia que um dia tudo isto seria seu. O seu plano de vida estava perfeitamente traçado. Trabalhar na empresa da família até que o seu pai decidisse reformar-se, herdar um negócio, expandi-lo com ideias modernas e tornar-se um empreendedor de sucesso sem o esforço de começar do zero. Patrícia partilhava dessa visão de futuro. Na verdade, tinham conversado sobre renovar os escritórios assim que Diego assumisse o controlo. Mas quando chegou ao segundo andar, viu-se numa cena que não compreendia. Havia 3 homens de fatos caros a medir os escritórios com fitas métricas. Um deles transportava um tablet, anotando as dimensões,
Outro fotografava cada canto e o terceiro falava ao telefone em catalão. Carmen não estava no seu posto habitual e não podia ver nenhum dos colegas. Com licença. Ela virou-se para o homem com o tablet. O que está aqui a fazer? Bom dia. Somos da Mediterrâneo Investments. Estamos a realizar o inventário inicial das instalações. Diego franziu o sobrolho. Inventário. Para quê? Para a transição. É funcionário da Ruiz Constructions. Sou o Diego Ruiz, filho do proprietário. Que transição? Os três homens trocaram olhares constrangedores. O que parecia mais experiente deixou o emprego e aproximou-se de Diego com uma expressão séria. Senhor Ruiz, talvez devesse falar com o seu pai. Estamos apenas a cumprir ordens dos nossos superiores. Que ordens? Do que é que o senhor está a falar? A empresa foi adquirida ontem pelo nosso grupo empresarial. Hoje iniciamos a avaliação para a transferência final. Diego sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Isso é impossível. O meu pai não venderia a empresa sem me consultar. Senhor, compreendemos que possa ser uma surpresa, mas todos os documentos estão em ordem. A transação foi formalizada ontem de manhã. Diego pegou no telemóvel com as mãos trêmulas e marcou o número de Carmen. Atendeu no terceiro toque. Carmen, onde estás? Há pessoas estranhas no escritório. Diego, o seu pai não lhe ligou? Ontem reuniu-nos para nos falar sobre a venda. Hoje estamos em casa à espera de instruções dos novos proprietários. A venda? Que venda? Diego, o seu pai vendeu a Ruiz Constructions. Pensei que soubesse. Diego desligou sem se despedir. As suas pernas começaram a tremer. Tentou ligar para o pai, mas caiu na caixa de correio. Tentou mais 5 vezes com o mesmo resultado. Saiu a correr do escritório, ignorando os olhares curiosos dos investidores. Mediterrâneo. No metro. De volta a casa, ela tentou processar o que estava a acontecer. O seu pai não poderia ter vendido a empresa. Era impossível. Ela ouvira-o a vida toda. Um dia. Isso será teu, filho. Era a base de todos os seus planos futuros. Ele chegou ao apartamento ofegante. A Patrícia estava na cozinha a preparar algo para o almoço. Ainda com a calma de uma recém-casada a planear a sua nova vida. Querido, o que estás aqui a fazer tão cedo? Não teve reuniões a manhã toda. Patrícia, preciso que me acompanhe a algum lado. Onde? O que está a acontecer? Você parece muito pálida. Vamos já ao apartamento de Velázquez. Patrícia não compreendeu a urgência, mas calçou os sapatos e o blusão sem fazer mais perguntas. Durante a viagem de táxi, Diego tentou explicar o que tinha descoberto, embora ele próprio não o compreendesse bem. O seu pai não faria isso. Disse a Patrícia, tentando tranquilizá-lo. Provavelmente é um mal-entendido. Talvez ele esteja a negociar uma sociedade ou algo do género. Quando chegaram ao edifício da Rua Velázquez, Diego procurou as chaves em todos os bolsos antes de se lembrar de que as tinha em casa. O seu pai nunca lhe dera oficialmente as chaves do apartamento, mas sabia onde estava guardada a cópia. Numa caixa magnética sob o contador de energia elétrica no hall de entrada. Subiram ao 5º andar num silêncio tenso. Diego sentiu o coração bater forte. Ao inserir a chave na fechadura, abriu a porta e deparou-se com uma cena que confirmou as suas piores suspeitas. O apartamento estava vazio de mobiliário pessoal, mas cheio de placas imobiliárias. À venda, diziam em várias línguas. Havia folhetos publicitários espalhados no balcão da cozinha. Fotografias profissionais estavam coladas nas paredes e até um neon na varanda, visível da rua. A Patrícia pegou num dos folhetos. Apartamento de luxo no bairro de Salamanca. 180 metros quadrados. Completamente reformado. Vistas de El Retiro. Preço 975 mil euros. Este foi o nosso presente de casamento, murmurou Diego. Mais para si próprio do que para Patrícia. O meu pai tinha-me prometido que seria nosso quando nos casássemos. Patrícia começou a andar de um lado para o outro pelas divisões vazias, lendo os cartazes dos anúncios, processando lentamente a magnitude do que estava a ver. Diego, quando é que o seu pai lhe prometeu este apartamento? Há anos atrás. Desde que o comprou, sempre me disse que seria para o meu casamento. E quando foi a última vez que ele lhe confirmou isso? O Diego teve de pensar. Não sei há quanto tempo, mas ele falava sempre daquilo como algo certo. Patrícia estava sentada no chão da sala vazia, com o folheto imobiliário nas mãos. A sua expressão mudara de confusão para algo próximo do pânico. Diogo, o que aconteceu?
Por que é que o seu pai está a vender tudo? Eu não sei. Eu não percebo nada. Diego tentou ligar novamente ao pai, mas continuava sem resposta. Então tentou ligar a Isabel, a sua mãe. Mãe, preciso de falar contigo urgentemente. Diego, filho, o que se passa? Parece chateado. Sabias que o papá vendeu a empresa? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. O quê? Vendeu a empresa a uma empresa catalã e está também a vender o apartamento que me prometeu. Diogo, isso é impossível. O seu pai disse toda a vida que a empresa seria sua. Bem, não mais. Fui ao escritório e há pessoas novas a medir tudo. O apartamento está cheio de placas de vende-se. Isabel ficou em silêncio durante alguns segundos. Quando voltou a falar, a sua voz soava preocupada. Falou com ele. Ele não atende o telefone. Diego, tem de haver uma explicação. O teu pai não faria isto sem um motivo muito convincente. Que motivo poderia ele ter? Isabel suspirou profundamente. Filho, aconteceu alguma coisa no casamento? Algum mal-entendido? Diego lembrava-se vagamente do seu discurso de agradecimento, mas não via nada de problemático nele. Tinha agradecido a Joaquim por ter organizado a festa. Referiu que o seu pai não tinha contribuído financeiramente. Tudo verdade, tudo normal. Não, mãe, estava tudo perfeito. Depois deve haver outra explicação. Dê-me um tempinho para encontrá-la. Diego desligou e sentou-se ao lado de Patrícia no chão do apartamento vazio. Através das grandes janelas, Madrid estendia-se diante deles como uma promessa que acabara de se tornar uma miragem. Patrícia, se o meu pai vendeu tudo, não temos nada. O meu trabalho era na empresa da família. Este apartamento foi o nosso presente de casamento. Todo o meu futuro estava baseado nisso. Patrícia abraçou, mas Diego podia sentir a sua tensão. Ela também tinha construído as suas expectativas com base na estabilidade financeira que advinha do casamento do herdeiro de uma empresa próspera. Deve haver uma explicação, sussurrou Patrícia, embora sua voz não soasse muito convencida. Diego olhou para o telefone. 27 chamadas perdidas para o pai nas últimas 2 horas. E nenhuma resposta. Quando o meu telefone começou a tocar insistentemente naquela manhã de terça-feira, eu estava no terraço do Café Gijon, tomando um cortado e a ler o El País. Tinha silenciado as notificações na noite anterior. Precisava de uma pausa mental depois de 2 dias intensos, desmantelando a minha vida profissional. Ver o nome Diego aparecer no ecrã repetidamente dava-me uma satisfação estranha, quase perversa. Esperava por este momento desde que assinei os papéis com Fernando Castaneda. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, o meu filho iria descobrir que o seu futuro dourado se tinha evaporado. O que eu não tinha calculado era a intensidade do seu desespero. Em 2 horas, tentou entrar em contacto comigo 27 vezes. Durante as primeiras 15 chamadas, simplesmente observei o ecrã acender e apagar. Era hipnótico, quase terapêutico. Cada chamada rejeitada era um pequeno ato de justiça, uma resposta adiada a anos de desrespeito e humilhação. Estou ocupado, tinha-lhe dito agora. Sem lhe dizer. Por volta do meio-dia, decidi que tinha chegado a hora. O Diego precisava de aprender a lição completa e, para isso, precisava de ouvir a minha voz. Atendi o telefone com a calma de quem detém todo o poder nas suas mãos. Sim, pai, finalmente. Estou a tentar ligar-te a manhã toda. A voz de Diego soava entrecortada, à beira do pânico. Eu sei. Vi as chamadas. Por que é que não estava a atender? Eu estava ocupado. O que precisa? Houve um silêncio perplexo do outro lado da linha. O Diego claramente não esperava aquela frieza no meu tom. Pai, o que se passa? Estive na empresa e há pessoas estranhas a dizer que a vendeu. É isso mesmo. Eu vendi-a, o senhor. Vendeu. Por que é que não disse? Por que é que o senhor próprio disse no sábado que eu não dou nada? Por que razão te consultaria? Sobre algo que, segundo as suas próprias palavras, não lhe diz respeito. Pai, eu não quis dizer isso. Disseste exatamente a mesma coisa. O que querias dizer, Diego, perante 200 pessoas? O meu pai nem me deu uma flor, lembras-te? O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Consegui ouvir a sua respiração ofegante, o ruído de fundo que indicava que não estava sozinho. Pai, estava nervoso. Era a minha noite de núpcias e foi a noite em que decidiste humilhar-me publicamente. As consequências das nossas ações, filho. Algo que já deveria ter aprendido há anos. Mas a empresa era minha. Sempre me disseste que serias minha. Era sua enquanto eu achasse que merecia herdá-la. As suas palavras no sábado mostraram-me o quão errado eu estava.
Ouvi gritos ao fundo. Patrícia estava provavelmente a chorar ao entender a magnitude do que eles haviam perdido. Pai, por favor, tem de haver uma solução. Podemos desfazer a venda? Não, Diego, não podemos. Os contratos estão assinados. O dinheiro transferido é irreversível, assim como as palavras que disse ao microfone. Foi apenas uma frase. Não. Pode ser que com uma frase perca tudo. Uma única frase. Diogo. Esta frase foi o resumo perfeito de como me tratou durante anos. Quando tive pneumonia e precisava de companhia, estava ocupado. Quando precisei de ajuda com o banco, o senhor estava ocupado. Quando eu queria almoçar contigo aos domingos, tinhas planos. Com a família da Patrícia, pai. Mas quando Joaquim ligou, você correu. Quando ele precisou de alguma coisa, você apareceu. Conquistou o seu respeito e gratidão em 6 meses. Não consegui em 32 anos. Isso não é verdade. Não. Então, explique-me por que razão no seu discurso de casamento, elogiou Joaquim durante 5 minutos e mencionou-me apenas para dizer que eu não tinha contribuído em nada. Diogo começou a chorar abertamente. Eram os sons de um homem adulto que acabara de perceber que perdera o futuro. Por causa da própria estupidez. Pai, perdoa-me. Eu não sabia o que estava a dizer. Eu estava emocionado. Queria agradecer ao Joaquim. E está no seu direito. O Joaquim merece a sua gratidão. Ele pagou o seu casamento. Trata-te como o filho que nunca teve. Eu simplesmente aceitei o papel que me atribuiu. O pai que não dá nada. Mas eu amo-te. Tu és o meu pai. Amas-me mesmo, Diego? Claro que sim. Então, diga-me, quando foi a última vez que me visitou sem precisar de alguma coisa? Quando foi a última vez que me perguntou como estava a minha saúde? Quando foi a última vez que me convidou para almoçar porque queria passar algum tempo comigo? Diego permaneceu em silêncio. Ambos sabíamos que ele não poderia responder a estas perguntas, e o apartamento de Velázquez? Perguntou com a voz embargada. Também está à venda. Aliás, há um comprador interessado a chegar esta tarde. Aquele apartamento foi o meu presente de casamento. Foi o seu presente de casamento quando achei que merecia recebê-lo. O seu comportamento no sábado provou que eu estava errado. Pai, por favor, a Patrícia está aqui comigo. Ela está chorando. Os teus planos baseavam-se na minha generosidade, Diego, e tu próprio disseste que não sou generoso, que nem sequer dou uma flor. Agora estou simplesmente a ser consistente com a sua avaliação. Não pode ser tão cruel. O quê? Você acha cruel que um pai dê exatamente aquilo que o seu filho diz que vai dar? Você disse a verdade. Eu não dei nada pelo seu casamento. Agora ele não dá. Não farei nada pelo seu futuro. É simples consistência. Pai, eu imploro. Diogo, durante anos eu implorei. Implorei pelo seu tempo, atenção, o mínimo de respeito. E você estava sempre ocupado. Agora sou eu que estou ocupado. Ocupado com o quê? Vivendo a minha vida, aproveitando o dinheiro que pensava que te ia deixar, planeando viagens que sempre adiei para trabalhar pelo seu futuro. Um futuro que você mesmo destruiu com as suas palavras. A mamã diz que isso é uma loucura. A sua mãe não estava nesse casamento. Ela não ouviu como o filho dela humilhou o pai perante 200 pessoas. A Isabel pode ter a sua opinião. Ou ela quiser, mas eu tomo as decisões sobre o meu dinheiro. Diego soluçava incontrolavelmente agora. Pai, dá-me uma chance. Podemos corrigir isso. Como? Desfazendo o seu discurso, apagando anos de desprezo, convencendo 200 convidados de que não ouviram o que ouviram. Podemos tentar. Não, Diego, não podemos. Algumas coisas não podem ser desfeitas. Então, o que vou fazer? O meu trabalho era na sua empresa. O meu futuro dependia do apartamento. Você fará o que todos fazem. Trabalhará, esforçar-se-á, construirá o seu próprio caminho, como eu fiz quando tinha a sua idade. Mas não tenho experiência empresarial. É licenciado em Direito pela Universidade Complutense, tem 32 anos e tem uma esposa que também trabalha. Vocês são 2 jovens profissionais. Vocês conseguirão desenrascar-se perfeitamente bem. Sem dinheiro, sem apartamento, sem empresa, exatamente como comecei. E, olhem para mim, consegui criar um império. Claro que depois descobri que o meu herdeiro não se importava com este império,
que o considerava tão inútil que declarou publicamente que eu não daria nem uma flor. Pai, pela última vez peço o seu perdão. Eu perdoo-te, Diego. Eu perdoo-te. Completamente, mas perdoar não significa esquecer as consequências. Aprendeu que as palavras têm poder, agora aprenderá que também têm um preço. E se provarmos que mudamos, se recomeçarmos, Diego, tens 32 anos. Se nesta idade não aprendeu a respeitar o seu pai, não vai aprender. Agora que precisa do dinheiro dele. Respeito pela necessidade não é respeito de verdade. Então, isso acabou. Isso já acabou há muito tempo, filho. Sábado. Foi simplesmente a confirmação oficial. Desliguei o telefone com uma sensação de libertação absoluta. Pela primeira vez em anos, tive uma conversa completamente honesta com o meu filho, sem máscaras, sem falsas cortesias, sem esperar nada dele. Foi doloroso, mas foi real. E a realidade, por mais cruel que seja, é sempre melhor do que uma mentira branca. Diego tinha aprendido a sua primeira lição. As palavras têm consequências. Ele aprenderia em breve a segunda. O respeito não se implora, se conquista. E perderá a sua chance para sempre. Às 19h30 daquela terça-feira, enquanto revia calmamente os contratos finais de venda no meu escritório, ouvi a campainha do meu apartamento tocar insistentemente. Não era o toque educado de uma visita amigável. Era o som desesperado de alguém a carregar no botão repetidamente, sem pausa. Eu sabia exatamente quem era. Aproximei-me do intercomunicador com a lentidão de quem tem todo o tempo do mundo. Na telinha, vi o Diego e a Patrícia à porta, ambos com expressões perturbadas. Gesticulou nervosamente enquanto falava ao telemóvel. Ela limpava os olhos com um lenço amarrotado. Sim. Perguntei em tom neutro. Pai, é o Diego. Preciso de falar contigo, por favor. O que se passa? Pai, por favor. Abra a porta. A Patrícia está comigo. Precisamos de esclarecer isso. Não há nada a esclarecer, filho. Está tudo muito claro. 5 minutos. Só estou a pedir 5 minutos. Hesitei. Durante alguns segundos. Uma parte de mim queria manter a porta fechada, terminar a conversa pelo intercomunicador e seguir em frente com a minha nova vida. Mas outra parte, ainda curiosa para ver até onde tinha chegado o seu desespero, decidiu que valia a pena testemunhar esta última cena. Terceiro B. Disse eu e carreguei no botão. Ouvi-os a subir as escadas a correr. Os seus passos ecoaram na escada como tambores de guerra. Quando chegaram à minha porta, estavam a respirar pesadamente. Abri antes que batessem. Os olhos de Diego estavam vermelhos e inchados, a camisa amarrotada, o cabelo despenteado. Ele não se tinha barbeado. E o seu aspecto geral era o de alguém que acabara de ter o pior dia da vida. A Patrícia estava pior. Ela tinha chorado. Tanto que a maquilhagem tinha borrado completamente, formando manchas escuras sob os olhos. Pai, começou Diego com a voz rouca, precisamos falar. Entre, disse eu com uma cortesia gélida, como se fossem vendedores a oferecer-me algo de que não precisava. Eles entraram na minha sala como condenados a caminho da forca. Patrícia sentou-se na beira do sofá com as mãos cruzadas e o olhar fixo no chão. Diego permaneceu de pé, andando nervosamente pela sala. Quer beber alguma coisa? Ofereci com a mesma cortesia que demonstraria com estranhos. Não, pai, nós só queremos. O Diego parou e olhou para mim, diretamente nos olhos. Queremos desculpar-nos. Já se desculpou comigo por telefone. Não assim, não. Cara a cara, e não como deveria ser. A Patrícia olhou para cima pela primeira vez desde que entrara. Os seus olhos estavam cristalinos, prestes a transbordar novamente. Dom Manuel começou com a voz trêmula. Eu não sabia o que o Diego ia dizer no casamento. Se soubesse, tê-lo-ia impedido. Patrícia, não precisa de se desculpar por nada. Não disse nada ofensivo, mas eu sou a mulher dele. O comportamento dele afeta-me. Também. O comportamento dele é exclusivamente da sua responsabilidade. Diogo aproximou-se de mim com uma expressão suplicante que não via nele desde que era criança e tinha partido algo de valioso. Pai, eu sei que o que disse foi horrível. Sei que te humilhei diante de todos. Mas é preciso compreender que eu estava nervoso, entusiasmado. Eu não pensei nas consequências. Diego tinha 32 anos quando disse estas palavras. Não era um adolescente impulsivo. Era um advogado de sucesso na sua noite de núpcias, falando ao microfone.
perante 200 convidados. Sabias exatamente o que estavas a dizer, mas eu não te queria magoar. Não. Então, explique-me exatamente o que estava a tentar alcançar quando disse que eu nem sequer tinha dado uma flor. Diego passou as mãos pelos cabelos, procurando uma resposta convincente. Queria agradecer ao Joaquim. Ele tinha feito tanto por nós. Podia ter-lhe agradecido sem me mencionar. Poderia ter elogiado a sua generosidade sem a contrastar com a minha suposta mesquinhez. Tens razão. Admitiu, com a voz embargada. Foi desnecessário e cruel. Foi a primeira vez que pensou isso de mim. O que quer dizer? Foi a primeira vez que sentiu que eu não estava a contribuir o suficiente para a sua vida, ou já pensava nisso há anos? Diego permaneceu em silêncio. Eu sabia que qualquer resposta o incriminaria ainda mais. Já pensava nisso há anos, continuei. É por isso que saía tão naturalmente da sua boca, porque era aquilo que realmente sentia. Patrícia interveio pela primeira vez com algo mais do que um pedido de desculpas. Dom Manuel, compreendo a sua dor. Mas não acha que a reação foi desproporcional? Vender a empresa toda, o apartamento, é como punir um erro com a destruição total. Patrícia, tem pais? Sim, claro. Alguma vez os humilhou publicamente? Não, nunca me ocorreria. Por que não? Porque eu os respeito, eu amo-os. Exatamente. Porque os respeita. O respeito é algo instintivo em relação às pessoas que nós queremos. Não precisa de pensar nisso, não precisa de fingir, ele simplesmente está lá. Diego sentou-se pesadamente numa cadeira com a cabeça entre as mãos. Pai, aceito que não o respeitei como merecia. Aceito que fui egoísta, inconsiderado, ingrato. Mas diga-me, o que posso fazer para corrigir isso? Não pode fazer nada, Diego. Nada. O respeito perdido não se recupera com desculpas. Recupera-se com o tempo, com a perseverança, com as ações. E já não tenho tempo nem vontade de esperar por essas ações. Mas nós somos uma família. Família. Diego, quantas vezes me visitaste no último ano sem precisares de nada de mim? Diego baixou o olhar. Pensou. Por longos segundos. Não me lembro. Quantas vezes me ligou só para perguntar como estava? Quantas vezes me incluiu nos seus planos enquanto casal? Pai, não é justo. Tu e a mamã divorciaram-se. A situação complicou-se. A tua mãe e eu divorciámo-nos, sim. Mas eu ainda era o teu pai. O problema é que tu deixaste de ser meu filho muito antes de sábado. Patrícia desatou a chorar silenciosamente. As lágrimas escorriam-lhe pelas bochechas sem resistência. Não havia necessidade de dizer nada. Ela tinha compreendido a magnitude do erro. Patrícia, disse-eu gentilmente, lamento muito por si. Não merece pagar pelos erros do Diego. Obrigada, murmurou ela entre soluços. Mas ele escolheu humilhar-me publicamente. E as escolhas têm consequências. Diego levantou-se abruptamente. Um lampejo de raiva brilhou nos seus olhos. Ok, pai. Já chega. Cometi um erro, reconheço. Mas a tua reação é desproporcional e cruel. És o meu pai. Devias amar-me incondicionalmente. Incondicionalmente. Diego, o amor incondicional existe, até certo ponto. Quando esse ponto é ultrapassado, quando é espezinhado, quando é dado como garantido, esgota-se. Está a dizer que já não me ama. Amo-te, Diego. Sempre te amarei. Mas já não confio em ti. Já não respeito as tuas decisões. Acho que não mereces o que passei a vida inteira a construir. Mas eu posso mudar. Consegues. Tens 32 anos. Quantos anos mais precisas para aprender a respeitar o teu pai? Quantos forem necessários? Não tenho o suficiente. Tenho 65. Não vou gastar o que me resta à espera que cresça. Diego recostou-se na cadeira novamente. Desta vez, as lágrimas escorriam-lhe livremente pelo rosto. Então isto é definitivo. Isto é definitivo. E o que vamos fazer? O que todos fazem. Trabalhar. Esforçar-se. Construir o seu futuro. Sem depender de heranças que não mereceram. Pai, pela última vez. Imploro. Ou reconsidere isso. Diego, pela última vez. Estou a dizer-te, as decisões já foram tomadas. Levantei-me, sinalizando que a conversa tinha terminado. Patrícia levantou-se imediatamente. Diego esperou mais uns segundos. Como se ainda estivesse à espera que algo mudasse. Que eu dissesse alguma coisa.
Que eu recuasse. Vamos voltar a ver-nos? Perguntou com voz infantil. Provavelmente. Nos aniversários. Nas reuniões familiares. Seremos educados. Corteses. Civilizados. Mas não voltaremos a ser pai e filho. Fiz uma pausa. Olhei para ele com a verdade mais dura que possuía. Diego, deixamos de ser pai e filho há muito tempo. Só oficializamos no sábado. Acompanhei-os até à porta. A Patrícia beijou-me na bochecha. Peço desculpa. Mais uma vez. O Diego estava parado à soleira da porta, olhando para mim como se estivesse à espera de um milagre. Mas os milagres não acontecem quando se perde respeito. Adeus, pai. Adeus, Diogo. Fechei a porta. E encostei-me nela. Um peso enorme caiu-me dos ombros. Pela primeira vez em anos, a minha casa estava silenciosa. E aquele silêncio parecia liberdade. Os dias seguintes foram um turbilhão de chamadas. Cada uma mais dramática que a anterior. A primeira foi a Isabel. Mal uma hora depois do Diego e a Patrícia terem saído do meu apartamento. Manuel, acabei de falar com o Diego. Ele está devastado. Como pôde fazer-lhe isso? Bom dia, Isabel. Como está? Não mude de assunto. Tem noção do que fez? Arruinou o futuro do seu filho, por causa de um comentário infeliz. Servi-me de um whisky enquanto ouvia a indignação dela. Isabel, esteve no casamento? Claro. Mas não ouvi nada de terrível. O Diego estava nervoso. Não ouviste quando ele disse que eu nem sequer tinha dado uma flor? Silêncio. Manuel, estas coisas dizem-se no calor do momento. Não significam nada. Para si? Talvez não. Para mim, significaram tudo. Tu és o pai dele. Os pais perdoam. Sim, Isabel. Os pais perdoam. Mas depois de anos a ser ignorados. Depois de uma humilhação pública. Também estabelecemos limites. Que humilhações! O Diego adora-te. Soltei uma gargalhada amarga. Ele adora-me. Quando foi a última vez que me visitou sem me pedir nada? Quando é que me incluiu nos planos dele? Quando é que se preocupou com a minha saúde? Ele está ocupado, tem a sua vida. Tem tempo para o Joaquim. Para almoçar com o Joaquim. Para comprar televisores com o Joaquim. Para pedir conselhos ao Joaquim. O Joaquim é o pai que ele escolheu. Está com ciúmes? Não, Isabel. Estou livre. Manuel, eu imploro. Reconsidere isso. O Diego aprendeu a lição. Que lição? Que palavras têm consequências? Eu já devia ter aprendido esta lição há 20 anos. Mas ele é seu filho. É o meu filho biológico. Mas ele deixou de ser o meu filho emocional há muito tempo. Isabel desligou. Furiosa. E não tive mais notícias dela durante semanas. A segunda chamada foi de Joaquim. Manuel, espero que não se importe que lhe telefone. Consegui o seu número junto da Patrícia. Não me importo, Joaquim. O que precisa é sobre o Diego. Sei que houve um mal-entendido. Não houve qualquer mal-entendido. Está tudo muito claro. Como pai, compreendo a sua dor. Mas o Diego não te queria magoar. Ele só me queria agradecer pelo casamento. Foi irônico. Joaquim defendeu Diego com mais convicção do que Diego alguma vez tinha feito mostrado. Joaquim, aprecio a tua intenção. Mas isso é entre mim e o Diego. Percebo. É que a Patrícia está muito chateada. O Diego está à procura de emprego. Cancelaram a lua de mel. Estas são as consequências das ações dele. Não precisava que ele me agradecesse em público. Se soubesse que te iria causar dor, tê-lo-ia impedido. O problema não foi ele ter-te elogiado. Foi ele ter-me pressionado para fazer. Não poderia reconsiderar, mesmo que parcialmente. As decisões já foram tomadas. Desculpa, Manuel. Desculpa mesmo. Ele desligou educadamente. Era um homem decente, arrastado para um drama que não era o dele. Mas isso não mudou nada. A terceira chamada foi a mais inesperada. Carmen. A minha ex-recepcionista. Chorando. Senhor Manuel, os novos chefes querem mudar tudo. Vão despedir metade da equipa. O quê? O Fernando garantiu-me que manteriam todos. Foi o que disseram. Mas agora estão a falar em otimização de recursos. Don Manuel. Estou contigo há anos. Tenho uma hipoteca. 2 filhos na faculdade. Pode fazer alguma coisa. Carmen.
Já não tenho nada a ver com a empresa. Eu vendia. Mas tem influência. Podia falar com eles. Não posso fazer nada. Peço desculpa. Ela continuou a chorar do outro lado da linha. Cada palavra que ela dizia, uma pontada na minha consciência. Depois de desligar, fiquei muito tempo a olhar pela janela. Tinha vendido a empresa a pensar apenas em castigar o Diego. Mas os meus funcionários estavam a pagar por uma guerra que não tinham começado. Pessoas leais que trabalharam comigo durante anos, que acreditavam numa família, estavam a perder os seus empregos por causa da minha decisão. Pela primeira vez, fui tomada pela dúvida. Mas era tarde demais. Os contratos foram assinados. O dinheiro tinha sido transferido. Fernando Castaneda estava livre para sair e fazer o que entendesse com a sua nova aquisição. Na sexta-feira, recebi a quarta chamada. Era a Patrícia, sozinha. Dom Manuel, sei que o Diego já ligou várias vezes e que não quer falar com ele, mas, por favor, ouça-me. Estou a ouvir, Patrícia. O Diego não come. Não dorme. Está completamente devastado. Enviou currículos para todos os escritórios da cidade, mas sem referências do emprego anterior. Sem referências. Não falei mal dele a ninguém, mas também não falou bem. E toda a gente sabe que trabalhou no seu escritório. Quando veem que foi vendido sem o incluir, tiram conclusões precipitadas. Eu não tinha pensado nisso. No mundo jurídico de Madrid, esta ausência passava uma mensagem clara. O que é que quer que eu faça? Só uma carta de recomendação para eu arranjar um emprego. Diego não é orgulhoso o suficiente para pedir. Foi a primeira vez que ouvi esta palavra em referência a ele. Talvez a esposa o conhecesse melhor do que eu. Patrícia. O Diego é um advogado competente. Ele não precisa da minha carta. Precisa, Dom Manuel. O seu sobrenome tem peso. E a forma como foi excluído levanta dúvidas. Dúvidas infundadas. Nem todas as dúvidas são. Ele está confortável. Trabalhou bem, mas sem pressão. Porque sabia que a empresa seria dele. Talvez isso o encoraje. Ele está genuinamente arrependido. Arrependimento que advém das consequências não é genuíno. É medo. E isso não chega. Então, não vai escrever a carta. Eu não vou escrever. Desligou sem se despedir. Nessa noite, senti algo próximo da tristeza pelo que tinha criado. Mas não mudei de ideias. No dia seguinte, sábado, vi uma foto no jornal local, Diego a sair de uma entrevista, abatido. Filho do empresário Manuel Ruiz, à procura de emprego após a venda inesperada do negócio da família. Transformaram a minha tragédia pessoal em notícia pública. Nessa tarde, estava a passear pelo Parque El Retiro quando encontrei o Sebastián, o meu vizinho de longa data, aquele que me acompanhou até ao hospital. Manuel, vi o que viste no jornal. Está tudo bem. Está tudo perfeito. Tem a certeza. Parece uma situação complicada com o seu filho. As situações complicadas têm, por vezes, soluções simples. Como? Crie os seus filhos para respeitarem o pai, disse com voz calma. Tenho 3, 2 em Barcelona, 1 em Sevilha. Ligam-me todas as semanas. Porque ensinei-lhes que o respeito é a base. As suas palavras atingiram-me duramente. Ele tinha conquistado algo que eu não tinha conseguido anos atrás. Era tarde demais para mudar o passado. As consequências já estavam a caminho. Passaram 8 meses desde aquela noite de setembro que mudou tudo. Agora, a partir do terraço da minha casa em Nerja, com o Mediterrâneo a estender-se à minha frente, posso dizer mais uma vez, foi a decisão certa. O sol andaluz aquece a minha pele enquanto recordo o que aconteceu desde então. Em janeiro de 2024, 3 meses depois de ter vendido tudo, decidi mudar-me para a Costa del Sol. Com parte do dinheiro, comprei esta casa em Nerja, a 10 minutos a pé do centro. Não é ostensivo, mas é perfeita para um homem de 65 anos que finalmente decidiu viver para si. A minha rotina é simples, café na esplanada, passeios por Borriana, almoços em tabernas onde já me conhecem pelo nome, cestas, tardes com livros, música ou simplesmente a contemplar o mar. Aos fins de semana, deambulo por cidades próximas, visito museus e aproveito o silêncio. Fiz novos amigos reformados que, como eu, fugiram do barulho e encontraram a paz. Jogamos dominó em bares de praia. Partilhamos vidas, pedindo apenas companhia. É libertador ser valorizado por quem se é, não pelo que se pode oferecer. Em abril, viajei por Itália durante 6 semanas. Roma, Florença, Veneza, os Lagos do Norte. Visitei museus tranquilamente. Caminhei pelo Vaticano.
Perdi-me em galerias. Naveguei pelos canais. E encontrei algo inesperado. Elizabeth, uma viúva italiana de 62 anos. Partilhamos jantares, passeios, conversas sobre liberdade e segundas oportunidades. Não é uma história de amor intensa, mas é uma companhia calorosa e sincera para alguém que começou do zero. E o Diego? Acompanhei o seu progresso à distância, através de terceiros. Os primeiros meses foram devastadores. Demorou quase 4 meses para encontrar um emprego. Finalmente trabalhou num modesto escritório de advocacia. Patrícia voltou ao seu gabinete de arquitetura, adiando os seus planos de ter filhos. Agora vivem num pequeno apartamento nos subúrbios, lutando para sobreviver. Sem luxos, sem promessas herdadas. Em fevereiro, a Isabel ligou-me. O Diego teve um esgotamento nervoso. Perda de peso, insónias e uma vontade desesperada de consertar tudo. Não haverá sinais de esperança, Isabel, disse-lhe com firmeza. O Diego precisa de aprender a viver sem depender de mim. Sim, ele sofre, mas está a aprender. Sofrer, às vezes, é educativo. Culpa. Sinto tristeza, sim. Mas não me arrependo das minhas decisões. Ele criou esta situação. Um mês depois, Isabel voltou a ligar. O Diego está a mudar. Como? Ele começou terapia psicológica. E isso é um verdadeiro passo. Ele está trabalhando os seus problemas de atitude, a sua relação com a responsabilidade. Estou feliz por ele, respondi sinceramente. Manuel, acho que ele aprendeu mesmo a lição. Não achas que já sofreu o suficiente? Isabel, o sofrimento não se mede em tempo. Mede-se em transformação. Quando Diego tiver construído a sua própria vida, quando provar que consegue sustentar sem ajuda, então terá realmente aprendido. E depois? Então será um homem melhor. Mas isso não significa que vá recuperar o que perdeu. Em maio, recebi uma carta. Não uma mensagem de texto, não uma chamada. Uma carta escrita à mão, em papel grosso, sem remetente visível. Era do Diego. Pai, não estou a escrever para te pedir nada. Só te quero contar o que aprendi. A carta tinha 3 páginas. 3 páginas de uma honestidade brutal. Diego reconhecia o seu egoísmo, a sua ingratidão. Admitiu que não deu valor ao meu amor. Que me tratou como ninguém devia tratar o pai que lhe deu tudo. Não peço o seu perdão, dizia o último parágrafo, porque sei que as desculpas não apagam consequências. Só quero que saiba que compreendi a sua mensagem. Estou a construir a minha vida. Estou a trabalhar para me tornar alguém de quem se possa orgulhar. Não para receber nada em troca. Apenas para ser digno do pai que tive. Guardei aquela carta. Não respondi. Não por frieza, mas porque precisava de terminar aquela viagem sozinho. Em julho, o Joaquim ligou-me. Manuel, o Diego veio ver-me. Para rejeitar a minha ajuda financeira. O quê? Ofereci-lhe. Ele rejeitou. Disse que precisa de enfrentar as dificuldades sem rede de segurança. Também pediu desculpa. Disse que usou a minha generosidade para te humilhar. E que isso não estava certo. Fico feliz por ouvir isso, Joaquim. Manuel, acho que o seu filho está a tornar-se o homem que sempre quis que ele fosse. Espero que seja verdade, Joaquim. Mas não para mim. Para ele. Há 2 semanas, enquanto caminhava pela praia de manhã cedo, pensei em tudo isto. 8 meses depois, já não havia raiva. Não havia mais desejo de punição. Apenas compreensão. E a conclusão foi simples. Fiz o que estava certo. Durante anos, aceitei migalhas emocionais. Esperei que o tempo resolvesse o que a vontade não queria enfrentar. Mas o tempo não repara nada sozinho. As pessoas só mudam quando a mudança se torna a única opção. Hoje, Diego e Patrícia lutam pelas suas vidas como adultos. Eles apoiam-se. Descobrem forças que não sabiam que tinham. E eu, estou a viver a melhor fase da minha vida. Será que algum dia voltarei a ter um relacionamento com o Diego? Talvez. Mas será um relacionamento diferente. Sem dependências. Sem assuntos inacabados. Baseado no verdadeiro respeito. E se não acontecer, também está tudo bem. Porque compreendi algo essencial. A felicidade não vem de ter filhos agradecidos. Vem de estar em paz consigo mesmo. De tomar decisões que honram o seu valor, mesmo que doam. Enquanto o sol se põe no mar do lado de fora da minha janela, cozinho para uma pessoa. Sirvo-me de um copo de vinho. Coloco a minha música favorita. E sorrio. O Diego estava certo. O seu pai nem sequer lhe deu uma flor. Mas agora este pai dá-se flores todos os dias.
E isso, mesmo que ninguém o entenda, é mais gratificante do que qualquer aplauso. Se esta história lhe tocou o coração, faça like no vídeo, subscreva onde nasce a força e partilhe a sua opinião nos comentários.